sei que um tempo atrás eles estavam fazendo alguma coisa relacionada ao nome, só que de forma menos burocrática. Parece que eu vi, eu achei aquilo tão legal a iniciativa. Então, foi É, assim. sim, você trouxe elementos que foram tratados no filme e trouxe para a realidade daqui de Juiz de Fora, né? Eu não sei se o pessoal do canal Achados e Perdidos sabe sobre Juiz de Fora, mas é uma cidade polo daqui de Minas Gerais e que está crescendo bastante, está virando referência na área de cirurgias e acompanhamento hormonal para pessoas trans. Então, isso é um grande avanço para o município, acaba sendo referência na medicina para acompanhar e auxiliar a saúde de pessoas trans, né? Isso é muito importante ser elucidado também. Além disso, tem os órgãos públicos, né, que ajudam na manutenção dos direitos de pessoas trans. No caso, tem o ASTRA, né, que é a Associação de Travestis e Transsexuais aqui de Juiz de Fora, que facilitou muito, né, o acesso a esse recurso de troca de nome, né, da retificação do nome e gênero nos documentos, o que é muito importante quando a gente fala de um assunto chamado empregabilidade, sabe? Nós, pessoas trans, precisamos de ter os documentos certificados, não somente por uma questão de congruência com a nossa identidade, mas também por questão de acessos. E quando a gente fala acessos, a gente fala acessos a poder aquisitivo, né? E a gente só tem poder aquisitivo quando a gente tem emprego. Então, a empregabilidade é um fator que proporciona a gente ter acessos. E uma das formas de a gente chegar a esse acesso é justamente tendo o nosso direito, o nosso documento. A gente chegar e apresentar-se para uma empresa de forma a qual você se identifique como mulher ou como homem, enfim. Tava pensando nisso, né? Assim, eu achei legal por parte aqui da prefeita. Acho que, não sei se é a prefeita que tá envolvida nisso. Eu achei muito maneiro dela, assim, sabe? Aí tem mais Você coisas que fala eu nesse tenho. projeto? É de facilitar, desburocratizar o negócio, sabe? Deixar um negócio mais simples pro pessoal. Tá precisando disso daqui, então vai lá e troca. Pronto, acabou. Retifica o nome. Seja feliz, sabe? Em vez de ficar burocratizando o negócio, simplifica, deixa o povo ser feliz logo, né? Eu, eu queria Com saber. certeza, também concordo a mesma coisa, Joel. Compartilho do seu mesmo pensamento. Todo mundo tem que ser feliz, né? Independente das burocracias, dos acessos, todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ter direito à felicidade. Mas a gente tem que pensar que a felicidade aqui na Terra, né, aqui neste plano, como eu falei, de uma forma bem espiritualizada, ela se dá muitas das vezes por bens materiais. Você tem de conquistar. As conquistas que você tem aqui na Terra são uma satisfação para você seguir em frente, para ir em busca de algo maior. E em busca de algo maior não é você ter um iate de sei lá quantos milhões, não é isso. É você buscar algo que transcende a matéria, sabe? Então, você ter conquistas aqui na Terra é você ir em busca de algo que transcende a matéria. E a sensação de felicidade, né, terrestre e tudo mais, essa busca pela felicidade, ela tem muito a ver também com o nosso senso de direção. Quem a gente é? Para onde a gente vai? Qual que é o nosso sentido aqui na Terra? Então, quando a gente sabe quem a gente é, isso fica muito mais fácil, isso fica muito mais leve da gente ir em busca de respostas que são simples, mas ao mesmo tempo muito complexas, né? É uma dicotomia. Né, se descobrir. Não só se descobrir, se aceitar, né? Exato, aceitação. Porque muitas das vezes a gente é programado a não se aceitar, porque isso foge aos padrões normativos, né? Como eu falei com você, isso foge aos padrões normativos. Então a gente é obrigado a não se aceitar. Então, visto que a gente tem essa obrigação, esse comportamento compulsório de empurrar para a gente a ser assim, a ser assado, que a gente fica sem identidade, a gente perde a nossa identidade, a gente perde o nosso senso de direção. Por isso que muitas pessoas trans cometem, né, vamos colocar aí, tem
depressão, enfim, certos outros comportamentos destrutivos, autodestrutivos, que não são legais, né? né? Por não se aceitarem. Por não se aceitarem, exatamente. Era sobre isso que eu tava pensando, na não aceitação. Eu achei legal o fato de você com você mesma, você nunca teve esse problema, né? De não me aceitar? É, Então, na verdade, eu não entendia, né, Joel? Eu acho que não era não se, que essa questão da não se aceitar, ela vem muito de um padrão de comportamento cisnormativo. Porque as pessoas cisnormativas, como eu falei, elas têm essa. Como é que eu posso falar? Elas têm esse padrão, essa construção social de que você, pessoa trans, de que você é gay, de que você é lésbica, de que você é não binário, tá fora da caixinha, tá fora do que a gente considera como normal, como correto. Então, por isso que eles já logo falam, não, você não pode ser assim, você não pode falar dessa forma, você não pode agir dessa forma. Então, quem coloca a gente dentro dessa não aceitação são eles que não aceitam esse tipo de comportamento. Então, isso esbarra na gente, né? Querendo ou não, isso atinge diretamente a gente. Isso atinge o nosso psicológico, isso atinge a quem a gente é, entendeu? Então, associando essa não aceitação que vem das pessoas cisnormativas, né? Isso passa para a gente de uma forma muito plasmática, sabe? De uma forma muito intrínseca. Isso entra dentro da gente, sabe? Com muita facilidade. Então, sim, a não aceitação não vem de nós, pessoas trans. Nós, pessoas trans, não temos essa questão assim, de não aceitação. A gente não sabe quem a gente é. Porque o que é dito como regra desse padrão normativo é você ser assim, ser assado e ser assado. Se você não é assim, ser assim, ser assado, você não tá legal, você não é digna. Então, vem disso, sabe? o hormônio, assim, eu escutei que em cidade pequena é muito difícil a questão de hormônio, né, para conseguir mesmo. Como que funciona? Tem que fazer um monte de exame para começar a tomar hormônio? Como que funciona Então, essas Joel, coisas? para começar a tomar hormônio, assim, vamos colocar de vias saudáveis, perdão, como uma forma saudável, né, de você aí fazer a inserção de hormônios no seu corpo, né, ou sejam hormônios femininos ou masculinos, é por meio, sim, de uma consulta médica. Infelizmente, nós não temos médicos muito bem capacitados para acompanhar de fato, né, de forma muito específica para nós, de forma muito intrínseca para nós, pessoas trans, a utilização de hormônios específicos para a gente. Os hormônios que são aplicados na gente são aplicados em pessoas cis, para reposição hormonal, né, para homens e mulheres cis, para reposição hormonal. Então, a lógica que eles usam é como se a gente estivesse numa menopausa e a gente usasse esses hormônios para regular o nosso metabolismo, de forma a qual ele pudesse funcionar como um metabolismo feminino e para os homens trans, um metabolismo masculino, né? Visto essa lógica científica, eles fazem todo um acompanhamento voltado para a sua realidade hormonal, né? Sem a influência dos hormônios sexuais bioidênticos, né? Que são os mais seguros. No caso de um deles tem o estrogel, que inclusive que é o que eu uso, e eu uso também uma progestina, que é um derivado da progesterona. No organismo feminino funcionam-se dois hormônios sexuais, né? Estrogênio e progesterona. Então, desses derivados do estrogênio, tem o 17 beta alguma coisa, acho que eu não sei agora o nome certo, mas que encontra-se no estrogel, que é um hormônio bioidêntico quando sintetizado no nosso organismo.
E tem também o acetato-cifroterona, que é uma progestina derivada da progesterona produzida naturalmente no útero feminino, né? No útero cis, né? Útero cis feminino. Então, assim que funciona toda essa engenharia, né, do nosso organismo, né, do organismo biológico. Mas como que O funciona? acesso Você a vai no esses hormônios. hospital e você vai no hospital e corre atrás de um médico para falar sobre isso? Como que faz? Assim. Sim. Então, eu estava dando uma aula de ciência aqui, não falei o que é o objetivo, desculpa. Não, que isso, mas Então, é coisa que eu não sabia mesmo. Essas coisas todas eu não sabia, não. Eu que não- bom, então, pelo menos alguma coisa serviu para compartilhar, não só para você, né, mas também para todos que assistem o canal Achados e Perdidos, Aham. né? Mas como que é essa parte? É questão até você tomar. Você tem que correr atrás de o quê? De um médico mesmo? Ou de um especialista na área? O processo burocrático para você ter acesso à medicação, né, aos hormônios, você tem de passar primeiro pela UBS do seu bairro, né? Você tem de ir lá pedir um encaminhamento para o HU. Aí lá no HU você vai passar por um setor de triagem para você ser chamado e atendido pela equipe de endócrinos do hospital universitário, Ah, entendeu? Então, assim, esse processo é um processo um pouco burocrático, demora um pouco de tempo, mas é bom para você ir nesse meio tempo fazendo um psicólogo, para você se entender, para você buscar mesmo uma orientação médica para poder organizar os seus pensamentos. Porque a transição química, eu falo que a transição ela tem dois aspectos. O aspecto de você falar assim, não, hoje eu sou mulher, pronto, vou assumir isso para a sociedade, né, enquanto uma mulher, uma pessoa trans. Então, a partir daí, você já vai fazer as modificações de armário, as modificações de nome, da forma qual você quer ser identificado, chamado. E nisso, você já vai mudar o seu corte de cabelo, você já vai colocar uma maquiagem, você já vai colocar um acessório que remete, assim, diretamente ao universo feminino. E logo após isso, você já vai inserir os hormônios femininos, que é uma nova transição. É uma nova transição, não, é um outro aspecto da transição, que vai vir a puberdade novamente, que vai mexer com os seus sentimentos, que vai mexer com a sua forma de pensar. Não que antes você não pensava como mulher, não é isso. Mas a sua sensibilidade aumenta, você fica mais sensível, você fica mais vulnerável. Então, tudo isso é um associado que faz parte da transição, né? E que você vai passar por isso, né? Seja você uma mulher, um homem trans, uma pessoa não binária que decide fazer o uso de hormônios. Porque não necessariamente uma pessoa trans ela tem que utilizar hormônios para fazer a transição. hum. Isso é verdade. Já escutei umas coisinhas relacionadas, assim. Umas coisinhas que eu achava que eram, mas não é bem assim. É, Gente, que nem. Vou dar um exemplo assim que eu já escutei assim em vídeo. sim, Foi assim, falando sobre a cirurgia de redesignação sexual. Uma menina trans explicando, né? Não, eu operar ou não operar não muda o fato de eu ser trans. Eu sou trans e pronto, entendeu? sim. Aí ela explicou essas coisinhas assim, falou sobre como que é o processo de fazer também redesignação sexual. Assim, ó. E aqui no Brasil é caro, né? Cirurgia. Então, na verdade, isso é uma fala Muito muito caro. bacana, porque a gente vive numa sociedade onde a gente se reafirma o gênero por meio de genitálias, né? Por meio de genitais. Então, a nossa busca enquanto uma pessoa trans é você se empoderar e falar assim: não, eu sou uma mulher, se eu tenho um pênis ou não, isso não vai me fazer menos mulher ou mais mulher. É apenas uma particularidade de uma pessoa trans, de uma mulher trans, por exemplo, ou de uma pessoa intersexo. Pode ser também.
Então, isso não me anula enquanto um indivíduo que quer, não que quer pertencer, não, que pertence a um grupo, né? Que se identifica a um grupo. Nós, seres humanos, sempre buscamos pela identificação a grupos, né? Então, assim, se eu me identifico como homem, ou eu vou me identificar como mulher, ou vou me identificar entre esses dois grupos, enfim. A gente não aprende na matemática que não existe o conjunto A, conjunto B, o conjunto universo, o conjunto isso, interseção. Então, é isso, sabe? É matemático. Se você parar para pensar, é matemático. A lógica é matemática, sabe? Claro, nós indivíduos temos as nossas emoções, mas tudo na vida tem uma razão, tem um motivo, tem uma explicação. Então, as pessoas, elas complicam muito por conta de criações muito rígidas, né? Mas, enfim, é isso. A gente tem essa questão de se reafirmar por meio de genitálias, então isso é muito perigoso. Mas, claro, tem muitas meninas, assim como eu, que pretendem passar por um aspecto da cirurgia de readequação sexual, porque a gente quer readequar o nosso gênero, sabe? A gente quer fazer essa modificação de forma a qual a gente vai se sentir mais próximo da nossa forma de ser mulher. E é verdade que é muito caro aqui no Brasil a cirurgia? Então, se você for fazer por meios por meio particular, né? Sim, é uma cirurgia que é muito onerosa, né? É uma cirurgia que custa um pouco caro, visto que ninguém aqui, assim, a maioria da população é a população trabalhadora, né? Que precisa trabalhar muito nessa vida para ter um pouquinho de acesso, né? A gente tem que trabalhar muito, 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 muito. Mas, assim, hoje em dia facilitou com a inserção de plano de saúde nesses locais onde se faz a cirurgia. Por exemplo, agora com o plano de saúde, se você fazer o acesso por meio de recurso judicial, processo judicial, você consegue operar-se por meio de plano de saúde. Então, assim, viabilizou muito isso, sabe? O acesso a cirurgias no plano particular, né, por meio particular, através, né, por meio de plano de saúde. Então, isso facilitou muito. Mas, sim, já é uma cirurgia muito cara, ela fica em torno de quase para mais de 100 mil reais. Então, assim, porque não é só a cirurgia em si, são os medicamentos, são os acompanhamentos que você tem que fazer depois, né? É fisioterapia, é a enfermeira para te auxiliar nas primeiras semanas. Então, tem tudo isso, sabe? Não é, tipo, ali, se eu fui fazer se eu fui colocar uma prótese, estou voltando. Não, não é assim. É uma readequação de uma cavidade, cavidade pélvica que não existia, agora está fazendo uma adaptação. Então, assim, é tudo isso que tem que ser visto e analisado, sabe? Então, não é dessa forma que a gente tem que analisar esse processo de readequação, de que, embora tenha as facilidades, ainda tem muitos degraus a serem, né, muitos passos a serem alcançados, né? Aí, assim, uma outra coisa que eu queria te perguntar. E depois, assim, de acordo que você foi mudando tudo, assim, que nem comprando suas roupas, você tirando aquilo tudo que você usava só para ser aceita pela família, ser aceita pela sociedade. Foi um processo assim, depois que você conseguiu aquilo tudo, foi muito gostoso, né? Você poder ver assim, até que enfim eu posso ser eu mesmo, assim, sabe? Foi Então, gostoso, não foi? como. Assim, questão Exatamente. da roupa também. Sim, exatamente. Isso que você falou também faz parte do senso de conquista, sabe, para algo maior. Então, de fato, foi uma conquista muito grande, foi um prazer pessoal muito grande eu chegar a esse nível. Claro, porque para eu fazer esse tipo de transição, e eu fiz presenciando junto com a minha família, foi um pouco doloroso, porque a minha mãe teve que se desfazer das roupas também, sabe? Ela teve que se desfazer daquela imagem que eu usava masculina para poder ela me reconhecer enquanto filha dela, sabe?
Então, foi um processo ali também um pouco introspectivo, um pouco, né, que tange ao emocional ali de uma Ela não forma. brigava com você, mas você notava, assim, que ela tava um pouco tristinha, né? Que ela não Sim, queria. sim, sim, porque de certa forma na cabecinha deles, né, eles acham que a gente está deixando de ser alguma coisa para ser outra, mas não é isso. O que acontece é uma adaptação, né? A, ver... a verdade é uma quebra de expectativa, né? Que é a coisa assim, Alva tem um menino, e esse menino é isso, vai se chamar tal, vai fazer isso, vai ver aquilo. E na verdade, aquele menino nunca existiu, assim, de fato. E que, assim, você só vai estar mostrando para eles que, de fato, assim, eu sou. Essa sou eu, de fato. Quem vocês conheciam, na verdade, não era eu. Eu só estava vivendo aquilo para poder ser aceita, sabe? Então, pequenas coisas que eu vejo, como, por exemplo, assim, se aceitar antes mesmo de começar a usar roupa, é usar a primeira peça de roupa, seja para um menino trans, né, primeira roupa masculina, ou para uma menina Sim. trans, uma roupa feminina, umas coisinhas simples assim, eu noto que é uma conquista tão grande, que para as pessoas assim, tá usando tal coisa boba, mas é o que eu percebo assim que é uma coisinha simples, mas que faz diferença no dia, né? Então, eu queria muito saber sobre essas coisinhas, assim, como que foi. Assim, aí que nem sua mãe no início foi um pouco difícil, né, pra ela. E pros irmãos, como que foi? Então, lá em casa somos quatro, né? Sendo dois meninos e duas mulheres, né? Minha mãe e eu e dois homens. Então, foi uma criação um pouco machista, até porque meu pai, minha mãe não trabalha, então meu pai é que colocava o sustento dentro de casa. Então, meu irmão ser o único filho homem, ele fazia piadinha, né? E meu pai, vendo aquela situação também, mostrava sua insatisfação, né, em relação à minha transição. Então, assim, foi um processo que foi muito complicado de início, sabe? Sofri muita represália. E minha mãe, para não ficar nem em cima de um, nem em cima de outro, ela era neutra, muitas das vezes não conseguia me defender, mas da forma dela, ela conseguiu ali apaziguar a situação, sabe? Mas, de fato, você tem razão, sim. Foi um processo um pouco doloroso nesse sentido, sabe? Não é fácil você estar num ambiente que é machista para você fazer uma transição de gênero, né? Demorou um pouquinho, mas você conseguiu, né? Exatamente. Assim, você conseguiu se resolver com eles, que nem seus irmãos. O seu irmão, no caso, você perdoou É. ele. Vocês Nada, ficaram muito imagina, mas tempo. também não te falei, ué. Ah, você chegou, assim, ficou muito tempo sem falar com ele. Seu pai também, você teve isso de ficar muito tempo sem falar? Sim, porque ficou magoada, porque falou alguma coisa. Teve isso? Não, não, Não. não, não houve essa, essa quebra Contato. perdão, não houve essa quebra de contrato, de contato, não. Porque a gente morava na mesma casa e tudo mais. Vamos dizer que, assim, no primeiro ano de transição, eu consegui um emprego aqui em Juiz de Fora, então eu vim para cá, me afastei um pouco, né? Então, assim, eles acompanharam muito pouco esse meu processo de transição. Eu acho que isso foi suficiente para eles entenderem que eu precisava de um espaço, porque eu não estava conseguindo esse espaço dentro de casa, então eu fui buscar fora, entendeu? Então, foi um processo qual eles precisavam entender a minha ausência para ter a minha presença depois, sabe? Que legal. É, eu queria te agradecer, Ah, eu que agradeço. É sempre bom a gente falar um pouco da porque gente,
compartilhar a nossa história para quem quer ouvir e que isso sirva de exemplo, isso sirva de uma mola propulsora para outras pessoas trans em ter um pouquinho de esperança, né? E que tudo é possível quando a gente consegue ter acessibilidade, quando a gente tem foco naquilo que a gente faz, né? Então a gente tem que ter foco na gente mesmo para a gente poder chegar nos nossos objetivos, né? E Primeiramente. até eu chegar em você, Valentina, eu conheci muita menina trans, muito menino trans. Assim, eles foram muito simpáticos comigo, mas eles, assim, chegavam na hora, eles desistiam, sabe? Mas eu nem levava pro lado pessoal, não. É porque eu entendi, sabe? Porque eles achavam que, acredito eu, que eu iria perguntar algo muito, muito pessoal, que tudo aquilo que fosse conversado iria pro canal, sendo que na verdade não, nem tudo que eu deixo ir pro canal, sabe? Tem coisas que eu acabo ouvindo que a pessoa acaba falando comigo depois assim, não, você pode falar, colocar no canal sim, porque eu não ligo, não, mas eu sei que lá na frente a pessoa vai desistir, vai se arrepender, então assim, eu acabo cortando algumas coisinhas, né? Você tem Que uma sensibilidade em compreender certas questões que né, para outra pessoa pode ser um empecilho lá na frente, né? Isso é lá na bacana. frente, então assim, eu acabo já cortando de uma vez pra lá na frente a pessoa não acabar ficando triste, não acabar se arrependendo, então eu acabo cortando. E aí acaba que eu fiquei tão feliz quando você conseguiu. Pra você ter ideia, eu tô nisso desde o ano passado, assim, pensando em gravar com uma menina trans para poder entender como foi para ela. Não foi, eu não falo nem muito da aceitação do outro, é a aceitação própria. Se amar Sim, independente do outro, sabe? Porque não adianta você sim, ser aceita, você ser amada pela família, pelos amigos, mas você mesmo não é feliz consigo, não se aceita. Então, exato. eu queria muito gravar sobre isso, né? Saber como que foi o processo de aceitação, poder se amar. E muita menina, assim, desistiu, Valentina. Muita. Chegava na hora assim, ah, eu não quero mais não. E simplesmente não falava mais comigo, sabe? Eu ficava assim, poxa, Aí você é, ficava sem entender, né? O que que eu falei de errado, ou o que que, sei lá, entendi. não, a questão não é essa, é porque eu entendi, porque eu pensava assim, não, ela vai achar que eu vou perguntar tudo aquilo que a gente conversa, que vai pro canal, sendo que na verdade não. Então, assim, essas coisas, assim, por isso que eu fiquei tão feliz. Quando você, você falou assim pra mim, meu olho encheu de lágrima, Valentina. Eu falei assim, até que enfim vou conseguir, eu consegui, eu vou gravar com uma menina trans. Vou poder ouvir a história, assim, saber como que foi pra ela, sabe? É muita vontade de gravar sobre o assunto. Aí Ah, foi que bom. isso. Eu fico muito feliz Queria que você, agradecer. sendo uma pessoa cis, uma pessoa aliada, né? Enfim, querendo colocar em pauta a vivência de uma pessoa trans, né? Isso é muito importante. Quanto mais a gente fala, apesar de ser um tema batido, né? Vamos colocar assim, batido que eu falo, porque hoje em dia, graças a Deus, a gente vê pessoas trans hoje na novela, né? Nos cinemas, enfim. Mas é sempre bom a gente estar alertando as pessoas sobre a nossa existência, sabe? Sobre as nossas lutas, sobre as nossas dores, sobre as nossas vitórias, né? Os nossos amores. Então, nós somos pessoas como qualquer outra. Porém, para poder chegar nesse denominador comum, a gente tem uma trajetória muito particular nossa, né? Então, isso tem muito a ver com o que você escreveu para mim, sabe? Eu fiquei muito feliz Você com o tem presente que você aí me ainda? proporcionou, mas principalmente o seu bilhete, que até hoje eu vou guardar este bilhete, inclusive tem a assinatura do canal, que eu achei fofíssimo. Eu vou ler esse bilhete para todos os queridos que assistem ao canal, né, que são os seguidores fiéis seus, para que eles possam saber um pouco sobre a sua sensibilidade. Ai, tô chorando. Você é Ah, eu muito fiquei lindo. feliz de saber que você tem o papel. Achei legal você ter Ah, guardado.
Você tem toda a liberdade para se emocionar, pode deixar as lágrimas caírem. Tô feliz. Sinta-se Te ver com um abraçado, sinta-se papelzinho abraçado, porque aí. eu não, eu Ah, não tô tô feliz saber presencialmente, mas você sinta-se tá... abraçado. Acho tão bonitinho você tá com papel aí. Mas eu não posso jogar isso aqui nunca fora da minha vida. Foi uma das coisas mais ricas que eu já li na minha vida. Ó, dedico este presente não à mulher que todos veem, mas à menina que existe dentro de você. Nunca se esqueça, há tempestades que nos levam a iras que só conhecemos se passarmos por elas. Então, assim, essas palavras tocaram para mim, ó, e vou falar, achados e perdidos. Esse bilhete, essa mensagem, eu vou guardar com muito carinho para sempre. Assim, né? Eu vou ter este bilhete para sempre, porque fez muito sentido na minha trajetória, sabe? E para aquilo que eu estou vivendo, porque muitas pessoas olham para mim e veem, nossa, ela é linda, né? Nossa, ela deve ser uma patricinha, né? Nossa, ela deve ter a vida de Pandeló, mas não, ninguém sabe que. Gente, já passei noites virando, trabalhando, já trabalhei sem direitos trabalhistas, já trabalhei como uma escrava praticamente. Então, assim, não existe isso. Todo mundo tem a sua luta, todo mundo passa por ilhas, tempestades que são necessárias para a gente poder chegar lá na frente cascadura, a gente chegar firme, forte que nem uma rocha. Então, ninguém está nessa vida para poder, porque ela, tudo bem, tem pessoas que são agraciadas, às vezes a gente não sabe que elas foram em vidas passadas, talvez elas evoluíram a ponto de ter uma vida a Pandeló, e tá tudo bem por isso. A gente não tem que se comparar a um outro, cada um passa por uma tempestade que a pessoa mesmo que passou por aquela tempestade sabe o que ela teve que passar, sabe o que ela teve que engolir, sabe o que ela teve que se regenerar para poder chegar aonde ela tinha que chegar. Então, essa mensagem para mim fez total sentido na minha vida. E eu creio que vai fazer sentido na vida de muitas outras meninas e pessoas que assistem ao seu canal.